Capítulo 7. Meu apelido foi a minha desgraça. Recebi de Lampião o apelido de Volta Seca, em homenagem a um dos maiores bandidos dos sertões de Pernambuco. Ludibriar, mesmo com palavras, o chefe do cangaço, era assinar com o próprio punho a sua sentença de morte. Como se processavam os assaltos planejados por Lampião. Antônio dos Santos, conhecido na vida do cangaço pela alcunha de Volta Seca, fala ao Diário da Noite, revelando pormenores bem íntimos, não só do seu antigo chefe Lampião, como de todos aqueles que integravam o seu bando. Aspectos impressionantes das atividades dessa quadrilha organizada de bandidos que durante muitos anos espalhou terror pelos sertões de 7 estados nordestinos. Volta Seca, numa linguagem simples, faz retrospectos impressionantes até hoje não fixados pelos cronistas que incansavelmente se ocuparam desse assunto. Com a palavra, Volta Seca. Lampião não assaltava, propriamente dito. Ele primeiro determinava a fazenda ou então o povoado onde pretendia arrancar dinheiro. Visada a fazenda, ele fazia uma carta pedindo a quantia que desejava e mandava entregar em mão. O portador, na maioria das vezes, era um homem do próprio bando. O resto da turma ficava nas proximidades aguardando a resposta. Lampião, muito poucas vezes, errava o seu golpe. Era logo atendido e o próprio fazendeiro levava o dinheiro. O que é que o senhor disse? Se o fazendeiro recusasse? É que o senhor não conheceu pessoalmente Lampião. Quando o cujo recusava, ele e seu bando iam pessoalmente buscá-lo. Um grupo de homens ficava vigiando os arredores enquanto o Lampião e o seu Estado-Maior, Estado-Maior aí eu quero dizer, a turma do peito, entrava feio e forte na casa do fazendeiro. Aí eles davam um balanço nos haveres do homem. Quando o capitão tinha certeza de que o fazendeiro não tinha dinheiro, ele o deixava em paz. Mas coitado daquele que mentisse, meu amigo. Do homem não ficava nem semente. Como se atacava uma fazenda? Cercavam a fazenda e pegavam o dono da mesma. Às vezes o fazendeiro manhoso avisava a polícia antes da chegada do bando. E verdadeiras batalhas se travavam entre os cangaceiros e os soldados do governo, pendendo sempre a vantagem para o nosso lado. Não, Maria Bonita ou outras mulheres não entravam nos combates. Escreveram a esse respeito, mas não é verdade. Quando as batalhas se travavam, elas ficavam à distância e guardadas de qualquer perigo. Assistia a muitos assaltos praticados pelo bando. Quando eles entravam na cidade, procuravam o prefeito ou o chefe político local. A um ou outro. Então ia a intimação para arranjar dinheiro e eles obedeciam. Chegou uma época em que uma ordem de Lampião tinha força de lei. E bem garoto, eu ia me temperando nesses combates, sempre montado na garupa do cavalo de Corisco. Muitas coisas contam a meu respeito, mas o senhor calcula o que poderiam contar quando nessa época eu tinha 12 anos de idade. Dizem que eu, sendo devolvido à liberdade, me tornaria um perigo social. Minha família? Sobre ela nada posso lhe dizer. Perdi minha mãe muito criança. E de meu pai, desde que fui raptado pelos cabras de Lampião, nunca mais ouvi falar nele até hoje. E se está vivo, é bem capaz de não saber que eu me encontro preso. Logo que o senhor começou a conversar comigo, me perguntou sobre a origem do meu apelido de Volta Seca. Ele foi dado por Lampião em homenagem ao antigo subalterno de Pernambuco, que foi morto em combate na fazenda Bolumbu, no estado de Pernambuco. Esse meu apelido foi a minha desgraça. Com a idade de 12 anos, eu já cruzava as caatingas trazendo o peso de um nome de guerra. Lembro-me sim, senhor, mas não de todos, mas de alguns que pertenceram ao bando na minha época. Gato, Nevoeiro, Moita Brava, Moitinha, Azulão, Zé Baiano, Cirilo de Ingrácia, Antônio de Ingrácia, Antônio Dicionário, Chumbinho, Meia-Noite, Coqueiro, Medalha, Suspeita, Revoltoso, Pocorante, Sabiá, Catingueira, Quina, Mourão, Português, Arvoredo, Corisco, Sexta-feira, Baliza, Mormaço, entre outros. Esses homens, na maioria, faziam-se acompanhar de suas mulheres. Elas, durante a campanha, cuidavam dos serviços domésticos, e esse negócio delas brigarem como homem é pataquada.
Nunca aconteceu o menor gesto de indisciplina entre os homens em disputa entre si. As mulheres viviam na harmonia celestial. Lampião detestava mexericos e conversinhas. E ai daquelas que desobedecessem. O amante recebia ordens do chefe para dar uma surra à moda das caatingas. O dinheiro e as joias, conquistados nos assaltos, não eram repartidos, ficando tudo para o capitão Virgolino. E ele dava direito a qualquer um de seus homens a agir por conta própria. O que eu vi no sertão é o que se vê hoje: miséria, miséria e miséria. Se não endireitou antes do cangaço, pode estar certo, meu amigo, hoje em dia continua na mesma coisa. Lampião era um homem cruel. Atribuir bondade a Lampião é a maior mentira de todos os tempos. Ele era mau, e era ele em pessoa que ordenava as barbaridades. E muitas delas eu assisti com esses olhos que a terra há de comer. E quando ele dava ordens para matar uma pessoa, não adiantava nem choro nem vela, como diz um samba carioca. O cabra esticava mesmo. E não havia formalidade não. Os homens do bando interrogavam o chefe apenas com os olhos. E Lampião dizia apenas isso: estoura esse cara. E o pobre diabo recebia logo uma carga de chumbo no peito. E se a ordem era para a família toda, o sangue daqueles infelizes pulava até nas paredes. E isso eu assisti muitas vezes. Não, de Maria Bonita já não posso dizer o mesmo. É verdade que mulher, quando dá para ser ruim, até o diabo deve sair de baixo. Mas essa infeliz moça, cuja cabeça está ao lado do meu antigo chefe na Faculdade de Medicina da Bahia, possuía bons instintos. Mesmo o amor dessa sertaneja não modificou a crueldade de Virgulino Ferreira da Silva. Eu vou lhe contar o que foi que ele fez uma vez com o fazendeiro. Continua no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.